Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meus irmãos, estarmos aqui novamente reunidos para partilhar e meditar essa leitura orante do dia de hoje. Então, você que nos acompanha no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos pedir ao Espírito Santo a unção, a luz, para que Ele possa fazer presença no meio de nós, iluminando o nosso coração e a nossa mente, e nos dando toda a abertura que nós precisamos para receber essa palavra de Deus que tem muito a nos dizer hoje. É muito bom estarmos aqui reunidos, você já vai preparando aquele lugarzinho mais tranquilo para que você possa entrar em intimidade com o Senhor Jesus e fazer com que esse momento seja um momento de encontro pessoal com Deus. Então nós vamos pedir a ação do Espírito Santo para fazer presença no meio de nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então tome a sua Bíblia, e a palavra que nós vamos partilhar hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Jesus contou uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para lhe dizer: faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz, porém, por muito tempo, não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, vou fazer justiça, senão ela não cessará de me incomodar. Prosseguiu o Senhor: ouves o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará também justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você sentir necessidade, meu irmão, você pode estar pausando esse vídeo, lendo novamente este texto e se abrindo, pedindo ao Senhor também para ir te mostrando aquilo que Ele quer falar com você hoje, mediante esta palavra. Então aqui, meus irmãos, nós vemos uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos, para todos aqueles que o acompanhavam também. Vem contar a parábola de uma viúva que clamava a um juiz que fizesse justiça pela sua causa. E nós sabemos muito bem que em toda a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos um cuidado de Deus muito grande com as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Esses são os mais humildes, os mais simples, os mais sofredores. E o Senhor tem um cuidado todo especial por essas classes dessas três pessoas: órfão, viúva, estrangeiro. E aqui nesse evangelho ele vem relatar a história dessa viúva. E a viúva, na época de Jesus, as mulheres que ficavam viúva, elas não tinham nenhum amparo, elas não tinham como se sustentar, elas acabavam ficando à mercê da sociedade. Elas, além de viúvas, elas ficavam sempre desamparadas. Não existia ali um governo, algo que amparava as viúvas, como nos nossos dias de hoje. Então aquela viúva, ela percorria aquele tribunal, ela ia atrás do juiz dia e noite sem cessar,
pedindo que ele julgasse a sua causa contra o adversário. Talvez tudo aquilo que aquela mulher precisava de ganhar era tudo aquilo que ela precisava para o seu sustento, para viver a sua vida. E aquela mulher era Ia. Imagina a dificuldade daquela mulher sendo muitas vezes marginalizada, muitas vezes sendo humilhada por aquele juiz, mas aquela mulher não desistia. Um dos grandes méritos que aquela mulher tinha era a humildade, mas ainda mais que a humildade era a perseverança. Aquela mulher, ela percorria todos os dias aquele tribunal atrás do juiz, insistindo, pedindo, clamando para que ele ouvisse a sua súplica, para que ele ouvisse e julgasse o pedido dela contra o adversário dela. E chegou um certo tempo que aquele juiz, ele pensou, aqui ele fala, era um juiz que não temia a Deus, não respeitava pessoa alguma, mas ele refletiu que ele poderia julgar aquela causa daquela mulher porque ele já não aguentava mais ela incomodando ele todos os dias. E aqui Jesus, ele completa. Se aquele juiz que não temia homem algum, se aquele juiz que não tinha fé em Deus, que não confiava em Deus, se aquele juiz, ele, por ser importunado, por ser incomodado, ele julgou a causa daquela viúva, quanto mais fará o Senhor por nós. E quando começa esse evangelho, Jesus, ele conta essa parábola nos ensinando a necessidade de orar sem cessar. Então essa passagem de hoje, dessa viúva, vem chamar a nossa atenção, nós como os cristãos que somos, pessoas de fé, vem chamar a nossa atenção como nós estamos insistindo na oração, como nós estamos perseverando na fé, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, e muitas vezes por a gente achar que o Senhor está demorando em julgar a nossa causa. Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando a cumprir aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que tanto pedimos. E talvez a nossa insistência, e talvez a nossa falta de humildade, e talvez a demora da graça chegar na nossa vida do jeito que nós queremos, faz com que a gente vai desanimando. E muitas vezes a gente vê pessoas que buscavam a Deus, que clamavam a Deus, mas que por um motivo ou outro, por uma falta de insistência, essas pessoas abandonaram a fé, abandonaram a igreja e muitas vezes abandonam também Jesus. E aqui Jesus, ele vem claramente nos dizer que se aquele juiz era injusto, julgou com justiça, o que Deus não fará por nós? O que Deus, que é poderoso, misericordioso, o que Ele não fará por nós? Mas é preciso que a gente se apresenta para o Senhor com a humildade e a perseverança dessa viúva, que não desistiu no primeiro não, que teve a coragem de insistir, que teve a coragem de levar a sua causa até o fim, que tropeçou, que caiu, que muitas vezes acredito que desanimou, mas ela perseverou e foi ouvida. E o nosso Deus, que nos ama tanto, que tem provado o seu amor por nós a cada dia, o que Ele não fará por nós? Mediante a nossa perseverança, a nossa fé. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar, que precisamos ter perseverança, que precisamos ter a insistência, a humildade e a fé. Para que as graças sejam derramadas nas nossas vidas, é preciso que tenhamos fé. E a fé é acreditar naquilo que os olhos não veem. Isso é a fé. É se abandonar num Deus que nós não vemos, mas que a gente sente. Que a gente sente que está perto. É se abandonar num Deus
que nos promete que estará conosco. Mas é preciso que nós tenhamos essa confiança no Senhor. É preciso que nós aumentemos a nossa fé. É preciso que nós aumentemos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, para que possamos ter as forças necessárias para continuar a nossa caminhada rumo ao céu, rumo ao encontro com o nosso Deus, que é isso que todo cristão deve mais almejar na vida. Em outra passagem, Jesus fala: pedes, mas pedes mal. Muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Pedimos coisas que não nos ajudam na nossa santificação, pedimos coisas que não auxiliam na nossa salvação, pedimos muitas vezes bens materiais, coisas para este mundo e não buscamos o céu. Então nós vamos pedir ao Senhor Jesus hoje que Ele nos ajude a ser perseverantes na fé e a ser humildes, assim como essa viúva que insistia dia e noite com o juiz. Mas a justiça do nosso Deus, ela é muito melhor do que a justiça desse juiz, que não temia a Deus, não temia os homens. Nosso Deus fará justiça a nós, mas é preciso que nós tenhamos a fé necessária de se entregar, de confiar e de não desistir. Eu não sei, meu irmão, qual é a causa que você está hoje entregando nas mãos do Senhor, qual que é o seu clamor. Mas nesse momento agora nós vamos continuar entregando. Se você está desanimado, se você já estava a ponto de desistir, que o Senhor iria fazer justiça, que o Senhor iria te atender, não desista, meu irmão. Esta é a oportunidade de você reavivar o seu clamor, de você reanimar a sua fé e apresentar ao Senhor tudo aquilo que você sabe que só Ele poderá fazer na sua vida, transformar a sua vida e derramar as bênçãos que você precisa para você ser mais feliz e para você perseverar cada dia na fé. Então nós vamos entregar agora, nesse momento, a nossa súplica, pedir ao Senhor que fale no nosso coração. E assim nós vamos nos colocando neste texto, vamos nos colocando no lugar desta viúva que ia ao juiz que julgasse a sua causa. Mas hoje nós vamos nos entregar e nós vamos confiar naquele que é todo justiça, aquele que é todo amor, Jesus. Vamos apresentar a Jesus o nosso clamor, vamos apresentar ao Senhor Jesus a nossa fraqueza, as nossas limitações. De repente é uma pessoa que você quer apresentar a Jesus, apresente essa pessoa para Jesus. Talvez é uma cura física, uma cura espiritual, um emprego, uma libertação. Talvez aquilo que você mais deseja de alcançar é talvez o perdão para aquela pessoa que você não consegue perdoar. Então vai clamando e vai deixando que o Senhor escute aquilo que você tem hoje para apresentar a Ele, porque Ele fará justiça. Jesus fará justiça. Ele que é justo, poderoso e bom. Ele que quer nos salvar, Ele que quer que ninguém se perca e Ele que nos ensina hoje como deve ser a nossa oração. Uma oração infalível, uma oração sem erro, uma oração que alcança o coração de Deus, assim como essa viúva conseguiu alcançar o coração daquele juiz que não temia a Deus. Hoje o nosso clamor também alcança o coração de nosso Senhor. E já que o Senhor falou no nosso coração, já que o Senhor veio trazer todo o ânimo, toda a coragem, nós vamos também apresentar ao Senhor mudança de vida. Nós vamos hoje mostrar ao Senhor uma ação concreta. Nós vamos hoje entregar a nossa vida ao Senhor Jesus nos nossos momentos de oração, no nosso momento de escuta da palavra, para que nós possamos a cada dia aumentar o nosso relacionamento, a nossa intimidade, e quanto mais
nós nos entregamos à leitura orante da palavra, à escuta da palavra, quanto mais nós entregamos a essa ação do Espírito Santo de Deus, que move a nossa vida, que transforma o nosso pensamento, que vai tirando do nosso coração tudo aquilo que é ruim e enchendo o nosso coração daquilo que edifica, que é a palavra de Deus, que é essa busca incessante. E a partir do momento que a gente conseguir ter mais relacionamento, mais intimidade com o Senhor na oração diária e na busca incessante desse encontro com o Senhor, nós vamos ver as bênçãos das nossas vidas. Então deixamos que o Senhor haja na nossa vida, que a cada dia que passa nós tenhamos mais abertura de coração, perseverança e humildade, orar sem cessar, assim como essa viúva nos ensinou hoje nesse Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos aqui reunidos, meditando essa palavra e acolhendo essa maravilha que o Senhor falou hoje no nosso coração. Então, continue nos acompanhando no nosso canal. Todos os dias temos um irmão aqui que conduz esse momento. Então, é muito importante que a gente participe, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar e ajudar também outros irmãos a receber essa palavra de Deus que chega todo dia na nossa vida, iluminando os nossos dias e trazendo para nós cada dia mais esperança, mais fé e perseverança. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.